Irmãos, última palestra. E depois... Não era para fazer assim, Era só para dizer a última palestra e o que eu vou fazer na última palestra. Tá? Nenhum drama, não. Na última palestra, nós vamos falar sobre o nosso maior amor. Se a gente tem que cuidar das coisas deste mundo por causa do Senhor, se a gente tem que cuidar daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus por causa do próprio Deus, agora o maior amor é como é que a gente cresce no relacionamento com Ele mesmo, que é o mandato espiritual. Então, eu queria chegar nessa parte. Agora eu vou expor as Escrituras. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler versos 1, 2 e 3. 1 Pedro 2, versos 1, 2 e 3. Antes de ler a passagem, eu já vou dizer que a primeira metade da minha mensagem vai ser preparando para o texto. Preparando com a própria história de Pedro e com a ideia que eu quero desenvolver aqui. Essa história, esse texto vai nos ajudar a entender como é que a gente cresce no amor pelo Senhor Deus, no relacionamento com Ele, aquilo que é chamado de mandato espiritual, tá bom? Então, eu deixei aquilo que é mais caro para nós para o final. Tem que ser assim, né? Um bom filme sempre termina com... Não significa que o que a gente falou antes não seja importante. É que é muito gostoso falar do amor pelo Senhor. É muito gostoso falar do amor pelo Senhor. É bom falar do crescimento que nos leva a aspirá-lo mais. Então eu queria que você terminasse a conferência ouvindo uma exposição de um texto sagrado. Só que, como eu expliquei, eu vou passar a primeira metade explicando coisas que vão nos preparar para entender essa passagem, tá? Então, na primeira metade, eu vou expor algumas coisas. Não pense que o pastor Heber leu o texto, saiu do texto, nunca mais voltou para o texto. Estou te avisando antes, para você saber que eu vou voltar no texto, eu te prometo. Mas eu não vou chegar logo de cara. A gente vai preparar o terreno para, na segunda metade, eu destrinchar algumas coisinhas que estão nesses 3 versos. Então, acompanhe comigo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quero orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus. Ora comigo. Senhor, nós abrimos Tua palavra todas as vezes que estamos na igreja para ouvir o Senhor, mas a verdade é que não basta apenas nós lermos este livro. O Teu Espírito precisa abrir os nossos olhos. Ele precisa tirar as escamas, descortinar a verdade, e então seremos alimentados por Ti. O que nós temos pedido a Ti nesta conferência, e à medida que a gente encerra, é que o Senhor nos dê mais uma vez alimento, e a gente saia daqui amando mais o Senhor. Como é gostoso entender Tua palavra, como é precioso nós sermos colocados diante de Ti, e sermos encorajados a Te amar mais. Então, que o Senhor faça isso em cada um de nós, em mim e nos meus irmãos que me ouvem. Em nome de Cristo. Amém. Você já viu aqueles documentários ou alguma reportagem na qual você vê uma pessoa tão mal nutrida, cujo físico é tão esquelético que dá até dói lá dentro? Sabe aquelas fotos de crianças assim que aparece toda ossadura e você fala assim, meu Deus do céu, falta o básico. Isso não te entristece? Não dá vontade de chorar às vezes? Agora, por que a gente não se entristece da mesma maneira quando a gente se depara com uma pessoa espiritualmente desnutrida? Por que isso não comove a gente igual? Talvez você diga assim, pastor, eu fico incomodado. Então talvez o seu problema não seja que você não se incomode.
Talvez o seu problema seja que você tenha dificuldade de entender o processo de maturidade espiritual. Isto é, você é ignorante quanto à maneira como Deus vai preparando você e transformando você gradativamente. Porque eu e você fazemos parte de uma geração imediatista. A gente quer soluções rápidas, não é? Se eu falasse para você sobre uma dieta de 3 anos para perder peso, que é muito boa, você dizer, pastor, 3 anos. Se eu falasse assim que eu tenho um tratamento de 18 meses para te livrar das suas enxaquecas terríveis, muito bom. Quem é que vai aguentar 18 meses? Eu quero uma coisa que resolva rápido, não é? Ou você aguardar 20 anos na empresa para subir 1 degrau. Ninguém quer isso. Porque a gente quer agilidade. Nossas expectativas são muito imediatistas. E é por isso que a gente desanima com frequência, a gente tem ansiedades. A nossa vida muitas vezes parece, pelo menos aos nossos olhos, a nossa vida cristã parece uma montanha russa. Já teve a sensação que demora a subir, mas na hora de cair é rápido. Não é? Você já viu, não precisa nem ter ido. Só de ver de longe, vocês que não gostam de montanha-russa, aquela subidinha lenta, eu digo para você, dando aquela friagem, né? Mas é lenta que só. Agora na hora de cair é rápido. E às vezes a vida da gente parece assim. Você fala, puxa vida, eu estava crescendo, eu estava bem, e de repente, faço besteira. Joguei tudo no ventilador. Essas percepções que a gente tem, só mostram como a gente espera um processo uniforme, mas não acontece. Perceba que quem não se comove com quem não cresce espiritualmente tem um problema. Talvez você se comova, mas você tenha expectativas irreais. Isso também mostra uma certa ignorância com respeito ao que a Escritura fala sobre crescimento espiritual. Mas eu acho que o pior de todos não é você não se comover com a falta de crescimento do outro, e nem você ter percepções um pouco irreais sobre crescimento espiritual. Eu acho que o pior é você não reconhecer imaturidade em você mesmo. E tem pessoas assim. Se você é daqueles que trabalha bastante na igreja, a gente tem às vezes a impressão de que fulano é crente firme. Não, rapaz, pode contar com ele. Segunda, terça, quarta, quinta, está lá na igreja. Então, ele é ativista, é diferente. Não significa que ele é maduro. Ele faz muita atividade. Não significa que ele é maduro. A gente não pode confundir ativismo com maturidade. Talvez seja uma pessoa com dons espirituais, fala bem. Na hora que vai dar uma aula, você fala, uau! Mas não é necessariamente uma pessoa madura. Assim como em Corinto, tinham muitos que eram hábeis espiritualmente, mas não eram espirituais. Não eram maduros. Pode ser que seja gente inteligente, que gosta de ir para o encontro da fé reformada, e ouvir assim palestra, e ler livro top, cabeção, né? Não significa necessariamente que ele amadureceu. Intelectualidade não é sinônimo de maturidade. Esses exemplos que eu estou dando, seja do ativista, da pessoa muito dotada, ou alguém com intelectualidade diferenciada, podem enganar a nossa imaturidade. E faz com que muito crente não anele crescimento, não aspire por crescer. E se isso acontece, é péssimo. É uma das maiores evidências da sua enfermidade espiritual. Quando você para de ter vontade de crescer. A ausência dessa fome, desse anelo, desse anseio, é sinônimo que você está doente. Uma vez, anos atrás, lendo J.I. Packer, ele fala do síndrome de Peter Pan. Eu quero sempre permanecer uma criança. E tem crentes que parece que são assim. Tem síndrome de Peter Pan. Querem sempre ficar meninos. E nunca se tornarem homens e mulheres maduros na fé. Bem, eu estou falando desse tema de crescimento espiritual porque o nosso texto fala disso. Nosso texto fala sobre desejar o leite espiritual para o crescimento, que é dado para o crescimento.
E eu tive o privilégio de escrever um livro sobre crescimento espiritual baseado nas duas cartas de Pedro. Porque Pedro me parece alguém preocupado com isso. Ele fala sobre crescimento espiritual nessa passagem, e ele fala também na segunda carta, no último verso, ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, a última ordem que você vai dar, na segunda carta, quando ele está velho, prestes a morrer, ele diz no começo da segunda carta, que ele estava prestes a ser oferecido como libação para o Senhor, ele sabia que ele estava prestes a ser entregue à morte, e qual é a última coisa que ele escreve? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Imagina Pedro deitado na cama, prestes a falecer, chamando seus filhos e netos. Eu quero dar uma última palavra a vocês. O que ele fala? Cresça. Cresça. Essa é a ordem que ele dá para você crescer. Sabe, eu acho, e essa é uma tese que eu desenvolvi no livro Pedras Vivas, que está aí na livraria, de que Pedro talvez tenha escrito sobre crescimento, porque ele tem uma história de infantilidade. O legal de falar sobre Pedro é que a gente sabe bastante sobre a vida dele, antes dele escrever as cartas. Ele é o discípulo de quem a Escritura mais fala. Então tem muita história interessante. Episódios nos evangelhos nos quais Pedro se mostra ou precipitado ou autoconfiante, né? E eu acho que Pedro é o típico zagueirão de time pequeno. Tem hora que ele joga bem pra caramba. Vai lá na área do adversário, cabeceia, faz gol, empata o jogo, só para na jogada seguinte cabecear contra e desempatar, né? Pedro é assim. Pedro é capaz de dizer assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou: muito bem, não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, foi meu Pai. Na cena seguinte, Jesus não vai para a cruz, arreda Satanás. Na cena seguinte, quer dizer, não deu nem para curtir o gol que ele fez, nem para curtir, mas assim, ele fez o gol, a torcida ainda estava, deu bola fora, fez gol contra. Mas é o Pedrão que a gente conhece. Você lê os evangelhos, se você tiver um pouquinho de humildade, você fala assim: cara, sou eu. Mas é eu aqui escrito, né? Escrito. Mas não entenda com isso, com essa minha avaliação de Pedro, que ele fosse um homem que não amasse o Senhor. Eu quero te lembrar daquela conversa que Jesus teve com ele depois que ele negou a Jesus 3 vezes. Você lembra a pergunta de Jesus? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E nas 3 vezes, embora ele tenha se entristecido com a pergunta de Jesus, ele tinha razão para se entristecer, o Senhor Jesus estava lá cutucando ele. Nas 3 ele fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Isto é, eu sou inconstante, Jesus, mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. É nesse sentido que eu digo que Pedro é parecido com a gente. A gente também faz feio, depois de um golaço. E aí quando você olha para a sua vida, você fala assim: meu Deus, parece que eu não sou crente. Mas se for bem a fundo, você vai dizer assim: Senhor, eu amo o Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu sei que não parece às vezes nem eu acredito. Mas eu amo o Senhor. E sabe o que é bonito de Pedro? É que a gente sabe, através do livro de Atos, que ele cresceu. A gente sabe que ele cresceu. Por exemplo, ele negou a Jesus 3 vezes diante de algumas pessoas que estavam andando ali quando Jesus fora preso. Em Atos, não muito tempo depois, Pedro está enfrentando o Sinédrio, sem nenhum temor, diante de ameaças. E ele diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Cara, é o mesmo Pedro, cara. Claro, ele viu a Jesus ressurreto, isso fez toda a diferença, né? Mudou a vida dele. Mas é o Pedro que disse: eu te amo, Senhor, a despeito dos meus tropeços, eu amo o Senhor. Ele cresceu. O Pedro que tentou dissuadir Jesus de trilhar o caminho de morte, daqui a pouco está liderando os discípulos sob risco de morte. Quando ele sai do lugar de julgamento e ele é açoitado,
ele sai pulando de alegria, porque ele foi considerado digno de sofrer por causa do nome dele. Ele ama Jesus e ele cresceu. O Pedro que afastava crianças do Messias e que não conseguia entender por que samaritanos eram heróis nas histórias de Jesus, acaba sendo levado a pregar para Cornélio e tratar gentios como os recipientes das mesmas promessas que os judeus. Pedro entendeu, não foi fácil, e não significa que ele só cresceu, ele deu umas pisadas de bola nele, né? Em Gálatas 2, Paulo diz que teve que enfrentar Cefas face a face, porque ele tinha dado uma escorregada. Pedrão continuava meio Pedrão, tá? Mas ele cresceu. Então, eu quero que você entenda a passagem que a gente vai estudar à luz desse contexto, de alguém que quer que você cresça porque ele cresceu, mas ele não é o cara que sempre brilhou. Eu quero que você olhe para Pedro como alguém que contou parte da sua história, ou teve a sua história contada, mas agora para escrever coisas nas suas cartas que tem tudo a ver com o que ele aprendeu. Mas antes de entrar na passagem, eu quero mostrar como aquilo que eu falei no começo, de que tem pessoas que não se comovem com a imaturidade dos outros. Eu falei sobre pessoas que não entendem o processo de crescimento espiritual, mas eu falei que o pior é você não se enxergar imaturo. Que esse não era um problema a qual Pedro estava imune. Não era. Eu quero mostrar duas passagens antes de negar a Jesus, no qual percebe-se que ele não se conhecia bem. A passagem que ele nega Jesus é a mais conhecida, porque Jesus fala que eles vão deixá-lo, e ele diz, eu não. Aí Jesus é mais incisivo e ele diz, os demais pode ser, mas eu estou contigo até o final. Você fala, Pedro, você não conhece o final da história? Ele não conhecia, tá? Você conhece, mas ele não conhecia. Então, ele achava que ele era fiel ao Senhor até o fim, e que não arredaria pé, não é? Ele se julgava pronto, mas a história mostrou que não. A questão que eu quero provar agora para você biblicamente, mostrar na Escritura, é que esse não foi um problema pontual, esse foi um problema crônico. E a razão de eu mostrar isso é porque eu quero levar você a refletir sobre a possibilidade disso ser crônico na sua vida. Isto é, de que nós temos nossas fraquezas que são recorrentes e evidências de nossas imaturidades, e nem sempre a gente está disposto a vê-las. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, é a história em que Jesus acalma a tempestade. Lembra, Jesus entra no barco, veio uma tempestade, Jesus dormia, os discípulos acordaram, Senhor, salva-nos. Jesus então diz, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Eu fico imaginando a história, né, a cena, porque é difícil, a gente não está lá, mas tente imaginar, o que é você ser um pescador experiente, está numa tempestade que assusta até você, mas Jesus está tão pregado, que ele consegue dormir nessa tempestade. Aí os caras acordam a Jesus, Jesus levanta e faz, shh, e o mar fica pianinho, e é lógico, que eles ficam assim, ó, não é? Porque eles nunca viram isso acontecer. O mar não para assim. Tempestade não vai embora assim. Jesus não falou assim, calme-se, daqui a 3 horas o mar se acalmou. Não teria nada de extraordinário nisso. Foi tão extraordinário que o verso 27 diz assim, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você percebe o que está acontecendo aqui? Eles deviam ter respondido assim, sabe quem é? É o controlador dos mares, que abriu o mar vermelho, que abriu o rio Jordão. Ele faz os mesmos milagres. Na verdade, essa deveria ser a conclusão.
E essa tem que ser a sua conclusão. Mas a pergunta dos discípulos é de choque. Porque às vezes eles se surpreendiam com quem estava do lado deles, que era tão parecido com eles em alguns aspectos, mas tão diferente no outro. A segunda passagem que eu quero mostrar, e eu vou conectar as duas daqui a pouco, é o capítulo 14 de Mateus. Mateus 14. A partir do versículo 22, é a história em que Jesus anda por sobre o mar. De novo, Jesus e o mar. Afinal de contas, Pedro é pescador, então eles se encontraram algumas vezes lá, não é? E essa história é bem conhecida. E Pedro aqui vira protagonista, como em muitas outras histórias. Jesus despediu as multidões, foi orar. Depois, quando o barco estava longe, era no meio da noite, não tinha muita iluminação, tudo bem que tinha aquele céu possivelmente estrelado que o reverendo Mauro falou, que a gente não enxerga nos grandes centros, mas ainda assim não é muita luz. Os caras estão no meio do mar, você sabe que no mar tem muita história, de bicho, tudo quanto é tipo, não é? Quem trabalha no mar sabe que tem história. E aí aparece um vulto andando na água. Assim, você não precisa ser, né, o machão dizendo, não, é claro que era um homem andando. Ninguém imagina um homem andando, ninguém nunca tinha andado no mar. Você já ouviu história, e aí aparece um vulto andando no mar, você fala, não acredito, é de verdade a história. Não é? Então, o pavor deles, diz o verso 26, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Você diz, irmão, nunca foi para a escola dominical? Não tem fantasma. Eu quero que você entenda o espírito do sentimento deles aqui. Eles estão aterrados porque não tem muita luz, eles fazem parte de influências que não são boas, e ninguém nunca tinha andado por sobre as águas. E eles gritaram de medo. Aqui os machos ficaram bem menininhas, desculpa a expressão. Gritaram de medo. Mas, eu não estou falando isso para zombar deles, só estou querendo que você entenda a compaixão do seu Salvador. Jesus podia ter zombado deles, ele não zombou deles. A primeira fala de Jesus é muito acalentadora, verso 27. Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você percebe? Jesus não deu puxão de orelha. Jesus os acalmou e mostrou quem ele era. Sou eu, gente. Pedro, sempre Pedro, falou assim, se é o Senhor, que eu vá andar até o Senhor, para ver mesmo se é o Senhor. Jesus falou, venha. Pois Pedro sai do barco, bota o primeiro pé fora do barco, imagina como devia estar tremendo, né? Para ver se o negócio era firme mesmo, e não é que firmou. Aí ele tira o outro pé. E no começo ele está andando sobre o mar. Você imagina que fascínio. Mas ele não consegue deixar de olhar para os problemas em redor. O texto diz que ele olhou para a força do vento e passou a naufragar. Teve medo. Jesus o salva, o repreende. E no finalzinho, eles o adoram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O que aconteceu no meio dessa passagem que eu pulei, e que é tão importante? É que quando Jesus se revelou a eles, ele se revelou como eu sou. O sou eu no grego é para fazer uma referência ao Deus que se apresentou a Moisés lá atrás. Sou eu. Eu sou aquele Senhor, controlador de todas as coisas. Sabe o que essas duas passagens têm em comum? As duas mostram o Senhor se mostrando a Pedro, mas Pedro ainda não tinha conhecido o Senhor tão bem. E eu quero dizer para você que a nossa imaturidade se deve em não conhecer tão bem o Senhor. A gente até pode ser super ativo na igreja, a gente pode dar aula dominical, tocar na equipe de louvor, pode participar de conferência, fazer um monte de coisa boa. Não é ruim, estou falando que isso é bom. Mas se a gente não conhece bem o Senhor, necessariamente nós não nos conhecemos. Porque o nosso conhecimento de nós mesmos só é preciso quando é conhecimento reflexo.
Isto é, quando a luz do Senhor Deus brilha sobre mim. Quanto mais da luz dele, mais eu enxergo a mim. Quanto menos da luz dele, percepção errada eu tenho a meu respeito. Quando você ouve alguém que se descreve de uma forma que você diz assim, de onde ela tirou essa ideia? Pode perceber que falta a luz do Senhor. Quando a gente tem pouca luz do Senhor, a gente não se enxerga bem. Então, eu quero que você compreenda a importância de crescer no conhecimento de Deus, porque isso ajuda a gente a se conhecer, a se contristar, a não repetir o erro que Pedro repetiu quando ele disse: Senhor, os demais até que podem negar, mas eu de jeito nenhum. Isso é falta de conhecimento de Deus. Então eu quero agora ir para a nossa passagem, para a gente olhar para aquilo que ela tem a nos ensinar sobre crescimento espiritual. Eu vou fazer 3 coisas aqui, 3 pontinhos, não vou demorar muito. Eu quero falar sobre o preâmbulo do crescimento, a característica do crescimento e o propósito do crescimento, tá? Preâmbulo, característica, propósito. O que vem antes, qual é a sua essência e para que ela serve, tá bom? Então vamos lá. Qual é o preâmbulo? Versículo 1, volta lá para 1 Pedro 2. Versículo 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o leite para o crescimento. Então, você deve desejar o leite, fazendo o que antes? Despojando-se de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. O que o texto trata como preâmbulo é a necessidade da gente se despojar de certos pecados. Observe que esses pecados são inconsistentes com a vida cristã, é óbvio, com a identidade deles, não é? Então Pedro os exorta a viver uma vida que seja digna da identidade deles. É o que Paulo fala, por exemplo, em Efésios 4:1, quando ele fala assim: eu rogo que vocês andem de modo digno da vossa vocação. Isto é, ande em conformidade com a sua identidade. Você não pode andar em contradição com quem você é. Se você foi separado por Deus, santificado, ande de forma santa. Se você foi justificado pela fé, não tenha medo de conversar com as pessoas e ter os seus erros expostos. Eles estão perdoados. Ande baseado na sua identidade. Então, essa é uma exortação presente no Novo Testamento. Pedro não está inovando aqui. Ela é comum em várias partes do Novo Testamento. Andar em conformidade com a sua identidade. Inclusive, Pedro faz um certo jogo de palavras, muito legal aqui, porque a palavra para dolo, lá no versículo 1, despojando-se de toda maldade e dolo, ela é o oposto, vamos dizer assim, daquilo que no versículo 2 é chamado de genuíno leite espiritual. Genuíno é adolos, sem dolo. E dolo é uma palavra que vem do grego, é uma transliteração, vamos dizer assim, do grego. Então Pedro está dizendo assim: despoje-se do dolo e tome um leite sem dolo, né? sem impurezas. Veja que nesse texto, o que a gente está aprendendo é que existe uma necessidade de eu ter ciência dos meus pecados para que eu desenvolva desejos por santidade. Não dá para eu ter vontade de crescer se o meu pecado não se agigantou diante dos meus olhos. Entende? Progresso em santidade necessariamente significa que antes disso você cresceu em percepção do seu pecado. Seu pecado ficou evidente aos seus olhos e você se penitenciou diante deles. Então, às vezes a gente tem a sensação de, quando a gente enxerga o pecado, de que parece que a gente não está crescendo, né? Você fala assim: ai Deus, de novo. Senhor, já pedi perdão, não tem a fazer. Parece que não está crescendo, parece que está patinando e ficando igual. Mas eu quero que você seja encorajado pela palavra do Senhor Deus hoje.
Se a percepção do pecado continua presente, isso é bom. No dia que você ficar cauterizado, você está muito mal. Enquanto você ainda enxerga, yay para você. Fico feliz por você. É sinal de que você ainda tem nervos espirituais. Quando você não sente mais, aí você entrou num estágio perigoso, muito perigoso. Então, quando o nosso pecado é percebido, isso é bom. Esse é o preâmbulo do crescimento. É claro que a gente tem que se curvar humildemente para crescer em estatura espiritual. Essa é uma coisa que eu aprendi com o J.I. Packer. No começo dos meus estudos teológicos, eu li um livro sobre santidade do Packer, em que ele fala sobre crescer à medida que a gente se ajoelha. A gente se agiganta quando nós nos curvamos. O que ele está querendo dizer é que a vida de crescimento, ela necessariamente é precedida por arrependimento. Uma pessoa contrita e arrependida, Deus não despreza. Por isso que é bonito ver um João Batista, que era um cara que tinha incomodado o governo político da época. Não era um pastorzinho que estava lá pregando e ninguém sabia de nada. Até a Câmara dos Vereadores ali estava tramando um jeito de pegar o cara. Ele tinha incomodado a cidade de Jerusalém e redondezas. E um cara dessa estatura, diante de Jesus, fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse cara está crescendo. Porque é assim que a gente cresce, quando a gente se curva, tá? Agora tem um outro detalhe aqui do texto, que eu preciso destacar para você, e que não fica tão evidente numa primeira leitura, que é o fato de Pedro ter citado pecados, todos eles, de relacionamento comunitário. Nenhum pecado aqui tem a ver com coisa que você pratica sozinho. Sempre você faz algo contra alguém. Tá? Todos os pecados aqui são uma lista de coisas relacionadas à vida comunitária. É importante eu destacar isso, porque se tem a ver com vida comunitária, é porque Pedro sabe que o crescimento acontece em grande parte no contexto comunitário. E se eu firo os outros e eu me afasto deles, então eu não mais os tenho para crescer. Me lasquei. Porque eu preciso deles para crescer. Eu quero explicar isso com cuidado. Para muitos de nós que crescemos no meio evangélico, a gente sempre ouviu que momento importante de crescimento espiritual é quando você tinha o seu momento a sós com Deus. Inclusive a gente chama de momento a sós com Deus, você e Deus. Veja, isso faz parte da vida cristã. O nosso Salvador Jesus ensinou que a gente precisa ter esse momento. Tanto é que ele saía regularmente para orar, não é? Só que isso não marcava a maior parte do seu dia. Quando ele fazia isso, era no final de um dia cheio. Tipo na passagem que a gente leu, que ele tirou um tempo, foi orar, depois foi reencontrar os discípulos. E assim é a nossa vida. A maior parte da nossa vida não é sozinho diante de Deus. É com pessoas. E se não é, tem que começar a ser, tá? Se não é, tem que começar a ser. Por quê, pastor? Porque o crescimento se dá no contexto comunitário. Uma das passagens mais explícitas de Paulo sobre crescimento espiritual é Efésios 4, no qual ele fala que Deus deu dons aos homens para que eles chegassem à plenitude da varonilidade da estatura de Cristo. Mas tem a ver com dons que são usados por Deus na minha vida, através de você, e dons que Deus usa na sua vida, através de mim. É no nosso contato que nós crescemos. Então eu quero que você entenda o porquê que você tem que ir à igreja. Não é só para bater cartão. E não é só porque a Bíblia assim o diz. É claro que ela fala disso. Mas é porque eu preciso da minha família. Eu tenho que preservar relacionamentos. Eu tenho que fazer parte da igreja, porque senão eu não cresço. Quanto mais só eu permaneço, mais eu tenho uma visão errada de mim mesmo. É igual você tentar se descrever sem nunca olhar no espelho. Tá bom o cabelo?
Se você não olha no espelho, você não vai saber. As escrituras são comparadas a um espelho por Tiago. Por quê? Porque elas mostram a você quem você é, de verdade. Ela não embeleza você, não igual aqueles aplicativos que mudam, deixam. Não é nada disso. Ela é espelho, retrata como você é. Se o cabelo estiver feio, ele não vai embelezar em nada, vai mostrar você em toda a feiura do momento, né? E eu preciso disso, eu preciso enxergar isso, para que eu mude, para que eu me arrependa, para que eu me volte para o Senhor. Você precisa disso. Então o preâmbulo do crescimento espiritual é: eu preciso contato com gente, para que eu seja contristado e eu abandone certos pecados da minha vida. Eu preciso disso. Essa é uma necessidade. Senão o crescimento espiritual não vai acontecer. Não dá para crescer espiritualmente sem arrependimento, sem um coração contrito e abatido, sem ficar entristecido pelos nossos pecados. Não dá para crescer. Os momentos mais bonitos de crescimento espiritual na vida de fiéis foi quando eles estavam arrependidos. O reverendo Mauro citou aqui Daniel capítulo 1 no final da palestra dele. Uma das minhas orações favoritas na escritura é Daniel 9. Quando eu li Daniel 9 na minha adolescência e ficou marcado assim, eu falei: gente, eu quero orar que nem esse cara. Porque é uma oração de alguém que está realmente quebrantado. Mas ele não está quebrantado só porque ele é o pior da turma. Ele está quebrantado porque ele faz parte de um povo quebrado. Ele inclusive faz confissões que não têm a ver com seus pecados pessoais, mas os pecados da sua comunidade. Isso mostra que ele é contrito mesmo. Ele não se entristece só por causa do seu pecado, ele se entristece por causa do pecado da sua comunidade de fé. Torrentes de águas brotam dos meus olhos, porque os homens não cumprem a tua lei, Senhor. Salmo 119, 136. Quer dizer, eu choro quando eu vejo pecaminosidade ao meu redor. Então, esse é o preâmbulo do crescimento. Despojar-se de pecado, ser contristado e arrancá-lo da sua vida. E para isso você precisa de contato com comunidade. Segunda coisa, a característica do crescimento. Versículo 2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Aqui, genuíno leite espiritual, talvez a melhor interpretação seja o leite da palavra. O leite da palavra. E ele é chamado de genuíno porque ele tem que ser puro. A palavra genuíno aqui é melhor traduzida por puro. Então seria o puro, não misturado leite da palavra. O que você precisa? Você precisa desejar o puro, isto é, não misturado, leite da palavra. O que isso significa, em primeiro lugar, é que você tem que ter uma certa dose de discernimento. Ele quer que você, Pedro quer que você escute a palavra sem distorções, sem acréscimos, mas ela pura, não adulterada. A gente cresce espiritualmente quando a gente é ensinado a Escritura na sua inteireza, na sua pureza, sem tirar nutrientes, sem pasteurizar, sem dar aquela mexida e tirar a gordura, não, do jeito que é o leite, como veio da fonte. Deseje do jeito que ele é. É importante eu destacar algumas coisas aqui para vocês sobre isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que o desejar ardentemente como crianças recém-nascidas parece ir na contramão do que a gente lê em outras passagens sobre leitinho para criança. Paulo falou isso. Na epístola aos Hebreus também tem uma referência a vocês tomarem só leite, não comerem carne e tal, né? Imaturidade. Mas aqui Pedro não está falando algo que é sinônimo de algo negativo. Quando ele fala, deseje ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, ele está usando uma analogia de quem é pai. E quem já foi pai sabe o que é uma criança recém-nascida desejar leite. Como é que pode aqueles 3 quilos de carne, osso e pele, que nem carne direito tem, gritar com tanta força, que parece que tem um megafone embutido aqui, não é? E no meio da noite, te assustando e te dando arrepios até. Por quê?
porque a vida dele depende daquele leite. Então ele grita com todas as suas forças. E Pedro diz assim: faça o mesmo com o genuíno leite da palavra. Deseje com a mesma força que os bebezinhos anelam por essa palavra. Tenha fome disso. Tenha sede disso. Venha como quem não consegue ficar nem mais um instante sem beber desse leite. Deseje com essa intensidade. Sabe, eu estou estimulando você a isso, porque a ordem para desejar ardentemente, ela é uma ordem meio contracultural, ela soa estranho aos nossos ouvidos. A gente está muito acostumado a falar, ou melhor, a gente não está acostumado a falar sobre mexer nos desejos. Parece que desejo é uma coisa meio que você tem, e você segue o seu coração, não é assim que o mundo fala? Siga o seu coração. Como se fossem meio os instintos assim. Pastor, eu não queria, mas assim, eu gosto. Até que eu não queria gostar, mas eu gosto. Como se fosse um negócio que você não toca, que você não mexe. Entende? A gente não fala sobre trabalhar desejo. Desejo para a maioria de nós, pelo menos na conversa contemporânea, parece uma coisa que nos controla, que a gente não consegue mexer. Mas aqui, Paulo fala para você mexer nos desejos. Perdão, Pedro fala para você mexer nos desejos. Desejai ardentemente. Então como é que a gente mexe naquilo que parece que a gente não tem controle? Eu quero dar duas sugestões. A primeira, como é que a gente deseja o genuíno leite espiritual ardentemente? Primeira sugestão: comendo regularmente. Comendo regularmente diz respeito a alimentar-se da palavra, mesmo quando a gente não está afim. Quando a gente fica adulto, o nosso paladar tende a mudar um pouquinho. A gente não suporta mais aquelas coisas extremamente doces que a gente gostava quando a gente era pequeno. E às vezes a gente adquire gostos por coisas que antes a gente achava horríveis. Gosto adquirido é uma boa ilustração do que eu estou falando agora. Amar a palavra de Deus não é uma coisa que vem naturalmente. E eu acho que a gente tem se enganado em esperar que se acorde de manhã assim: ai, eu estou com uma vontade de ler as escrituras hoje. Ai, isso é gostoso. Eu acho que você é um pouco tolo. Eu estou brincando com você, mas é para você entender que há certos gostos que não vêm naturalmente. A gente precisa adquiri-los. A gente precisa comer regularmente. Comer regularmente, comer regularmente. Aí sim vai ter o dia que você vai acordar e falar assim: eu não posso deixar de lê-la. Ela é o meu alimento todo dia. Mas porque você fez regularmente. Você adquiriu o gosto por ela. Aí ela se tornou saborosa para você. Então, aprenda que você tem que adquirir gosto por esse leite. Segunda dica que eu quero dar é que você tem que comer bem. A primeira dica é comer regularmente. A segunda é coma bem. O que eu quero dizer é que você precisa se alimentar do evangelho. Você precisa se alimentar do filé das escrituras, por assim dizer, né? Ao invés de maus usos da escritura. Não é porque você está ouvindo alguém dizendo que está pregando a Bíblia que você está sendo alimentado, tá? Eu lamento dizer isso para você. Tem gente que diz que está lendo a Bíblia, que está abrindo a Bíblia, está pregando a Bíblia, mas você não está tendo boa comida. Você sai e tem a impressão que você bebeu nada. Você sai com a garganta seca, espiritualmente falando, né? Não, parece que não alimentou, estou de barriga vazia. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de tipos ruins de alimentação. E eu vou dar alguns exemplos. E como a gente tem pastor aqui, é bom demais, que eu vou forçar vocês a não dar comida ruim para o seu povo. E se você é ovelha aqui, então seja encorajado para você cobrar amorosamente do seu pastor que alimente bem. Eu vou dar alguns exemplos de comida ruim. Primeiro eu gosto de chamar de moralismo triunfalista. É quando a gente usa a escritura para olhar para os heróis bíblicos que estão rompendo em fé e dizer alguma coisa do tipo assim: seja como Daniel, seja como Davi, não é? Eu sei que a escritura tem história de pessoas que têm virtudes que podem e devem ser imitadas.
Mas a ênfase na vida de santificação nunca pode ser no meu esforço, como se eu não dependesse do Senhor para me mudar. Sabe, quando a gente diz às pessoas mais sobre o que elas têm que fazer, do que aquilo que Deus faz na vida delas, então você joga o peso todo nas costas delas. É a mesma coisa que dizer assim, ó, Deus já fez tudo que precisava para você ser santo, agora é contigo, querido, está falhando? Se lascou. Tipo assim, culpa sua, seu mané. É você que vai resolver agora sozinho na fraqueza da sua musculatura espiritual. Não, não é assim que a Escritura trata da sua fraqueza. Ela fala para você voltar para o Senhor, para você se alimentar dEle, para você se fortalecer nele, porque é Ele que vai te fazer forte para enfrentar as suas dificuldades, os seus desafios. Então eu não posso ter a Escritura sendo pregada apenas de forma moralista, em que os exemplos são colocados para eu imitá-los e sair sendo igual a Jesus. O autor Michael Horton diz assim: a gente faz mais a pergunta, em teus passos, o que faria Jesus, do que a que a gente realmente deveria fazer. Em seu lugar, o que fez Jesus? É o que Jesus fez por mim, que é mais importante do que eu faço em imitação a Ele. O que eu faço em imitação a Ele é secundário, não é que não seja importante, mas é resultado. Se eu não me alimentar daquilo que Ele fez por mim, eu não vou crescer espiritualmente. É moralismo triunfalista, não adianta, não alimenta. Segunda comida ruim, legalismo escravizante. Sabe quando você faz parte de uma comunidade em que parece que ser crente é só não? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí a criança fala assim, não pode nada. Não é? A Bíblia fala muito sobre mortificar a carne, fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas eu não posso falar dos não podes sem que eu entenda como é que a gente é habilitado a não fazer o que não pode fazer. Aqui eu quero tirar um insight de um autor escocês do século XIX, cujo sermão mais famoso, o nome dele era Thomas Chalmers. O título do sermão mais famoso dele é O Poder Expulsivo de um Amor Maior. O que ele está querendo dizer? Como é que a gente expulsa pecado da nossa vida? A gente acha um amor maior do que o amor nosso pelo pecado. É só assim que a gente vence pecado. O que Thomas Chalmers está ensinando para a gente? Que o poder expulsivo é o Evangelho, é quando a gente se deleita com o Senhor e a gente passa a amar o Senhor mais do que o pecado. Aí a gente consegue vencê-lo, não é? Eu vou andar aqui mais rapidinho para a nossa última parte, porque eu quis mostrar para vocês o que é a característica do crescimento. É o desejar continuamente, ardentemente, o bom leite espiritual. Por último, qual é o propósito do crescimento? Para quê? O texto fala, no final do verso 2, que é crescimento para salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Salvação aqui não significa que você tem que primeiro fazer um esforço para buscar a Deus, para depois ser salvo, como se você fosse um não redimido no seu esforço. Não é isso. Salvação aqui é uma palavra futura, tem a ver com o final da sua salvação, com o completar da obra redentora, tá? A ideia é, para que no final você seja maduro, seja perfeito. É o desejo de todo pai. É que o filho chegue na maturidade, alcance o alvo. É o que Pedro quer, que atinja o alvo. Então, achegarmos-nos à palavra é sinônimo de achegarmos-nos ao Senhor. Veja o que o texto fala no versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ao que Pedro está se referindo aqui? Ele está se referindo ao Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. A ideia é, quando você toma o leite, você fala, como o Senhor é bom. Pedro está exalando as Escrituras aqui, ao citar o Salmo 34, para encorajar os leitores a ler as Escrituras. Ele está nos estimulando a ansiar por mais do próprio Senhor. Então, eu quero terminar com uma palavra de encorajamento.
Eu quero dizer assim para você: buscar o Senhor, crescer, desejando ardentemente a palavra de Deus, não pode ser apenas resultado de esforço. Existe um elemento de esforço, mas eu acho que primeiramente tem a ver com desfrutar do deleite do Senhor no passado. Você viu que o texto no versículo 3 termina com: se é que já tendes a experiência. A ideia é, se você conheceu o Senhor, se você já experimentou da sua bondade, você precisa recobrar isso. Você precisa recobrar isso. Então, eu não estou dizendo que a vida cristã não tenha aspectos de esforço, claro que ela tem. Mas eu não quero que santificação pareça uma coisa pesada somente, sem deleite. Sabe, quando a gente fala: gente, eu tenho que ler a Bíblia mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ser mais amoroso com o próximo, preciso fazer mais, preciso fazer mais. Parece assim que está na academia: vamos, mais 10, mais 10. Não é assim que é santificação. Não é assim. A gente está falando sobre amar a Deus no mundo, não é? E amor exige esforço, mas ele é deleitoso. É gostoso amar. E é gostoso amar aquele que é totalmente amável. É muito bom. Então, Paulo fala assim: o amor de Cristo nos constrange. É quando você é lembrado do Evangelho de Jesus, que você fala assim: Senhor, eu não posso não te amar de volta. O teu amor me constrange. Você entende por que eu preciso experimentar o leite de novo? Eu preciso bebê-lo e falar assim: ah, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Eu preciso experimentar da sua bondade. A única forma da gente crescer é quando a nossa devoção é o nosso deleite. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você tenha esforço sim, coma regularmente, coma bem. Mas entenda que não é para que seja penoso. Os mandamentos do Senhor não nos são penosos. É para ser deleitoso. É para que as pessoas perguntem para você: nossa, mas você é cristão, assim, não é meio complicado, não pode fazer um monte de coisa. Você fala: é uma delícia. Porque é isso que o salmista diz: à tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Então, entenda que amar o Senhor só é possível quando a gente continua buscando crescer nele. Você entende por que eu disse no começo que você não devia ser insensível em relação à falta de crescimento do outro? E é terrível se você não enxerga algumas das suas imaturidades, porque você tem que desejar crescer. Aqui a analogia não é que você tem que ser maduro, não pode mais beber leitinho, como em outras passagens do Novo Testamento. Aqui você tem que ser que nem criança, você tem que desejar o leite para crescer. Essa é a analogia aqui. Então, peça a Deus por você. Isso é, eu queria dar um tempinho agora para a gente terminar orando por nós mesmos, porque esse desejo tem que estar no nosso coração. E se não está, você vai fazer essa oração porque você deve fazê-la. Mas peça ao Senhor que te dê prazer nisso, porque é bom demais amá-lo. É bom demais amá-lo. Não há coisa mais preciosa nessa vida do que amar o nosso Senhor. Então, ore por você, feche os olhos, pede para Deus te dar mais anseio por crescer nele. E depois de alguns instantes eu quero orar por todos nós. Ó Senhor, Tua palavra nos ordena a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aqui na passagem ela nos ordena a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para crescermos. Então não estamos falando de nada que seja opcional. É mandamento do Senhor. Mas às vezes a gente sente que os nossos desejos são tão fora do nosso controle, tão longe dos nossos alcances. Parece inútil a gente tentar,
porque os nossos desejos parecem imutáveis. Mas a Tua palavra corrige a nossa percepção. Não é verdade que a gente não possa ter nossos sentimentos, nossos desejos afetados. Então nós queremos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida. A nossa súplica hoje é para que os pecados que nos assediam, que nos prendem, o Senhor nos ajude a despojar deles. Se tem coisas que ainda estão nos ferindo, nos machucando, faz-nos contristados hoje. Dá para a gente um coração entristecido pelo nosso pecado, um desejo enorme de se ver livre deles. Arranca essas coisas da nossa vida, Senhor, e dá-nos anseio por Ti, dá-nos sede do Senhor, fome da Tua palavra, e concede aos famintos palavra boa. Abençoa os pastores, para que de fato busquem crescer e ter alimento com o qual eles possam alimentar os demais. Abençoa as suas ovelhas, para que não sejam insensíveis ao desejo de crescer, para que não sejam infantis, para que tenham anseio por Ti. Ó Deus, se o nosso coração nessa tarde está insensível, o Senhor pode sensibilizá-lo. Quebranta-nos e faz-nos amar mais a Ti. Nós oramos em nome de Cristo, aquele que Te amou melhor do que qualquer outro. Amém.